E aí pessoal que estuda matemática, tudo bom com vocês? Comigo mais uma vez está tudo ótimo. No vídeo de hoje vamos estudar sobre os gráficos de uma função, como fazer o gráfico de uma função. Mas antes de iniciar o vídeo, temos novidade, né? Agora o canal do professor Renan aqui está em várias plataformas. Está no YouTube, aqui, né? No canal Matemática BR. Está também no Facebook, no perfil Renan Matemática, que tem um grupo do Matemática BR. Está também no Instagram, prof.reinan.matemática. Está também no Telegram, no grupo Matemática BR. Está também no Twitter, @br_matemática. E agora também no TikTok, Matemática BR, tudo junto. Aí, né, lá o espaço, dependendo do seu gosto, né, a gente vai poder trabalhar de várias formas diferentes e tentar tirar dúvidas caso você tenha dúvida em algum assunto relacionado à matemática. Beleza? Então se inscreve lá, acompanha lá, curte lá. E é isso aí. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Vamos lá. Antes de a gente começar esse vídeo, vamos fazer uma revisão do que a gente viu nos vídeos anteriores. Uma coisa super importante que a gente vai precisar é o plano cartesiano. Certo? A gente viu no vídeo anterior, né, como localizar um ponto no plano cartesiano, como formar essa reta x e essa reta perpendicular a y e marcar um ponto e ver a coordenada x desse ponto. Por exemplo, esse ponto aqui tem coordenada x 72 e y 180. A gente viu. Se você está com dúvida ainda, veja lá o vídeo no card superior sobre plano cartesiano, certo? Que é bem detalhado. Nesse vídeo também a gente vai rever um pouquinho sobre plano cartesiano. Outra coisa importante que a gente precisa é lembrar o que é funções, o que é uma função, certo? A gente viu também no vídeo sobre função que função é uma relação de A em B, onde cada elemento x do conjunto A corresponde a um único elemento y do conjunto B. Como assim? Vamos lá. Aqui a gente tem dois conjuntos, um conjunto A, que é o conjunto onde está o x, né, todos os x possíveis, que a gente chama de domínio. E está aqui o conjunto B, que é o conjunto dos y, que a gente chama de imagem, certo? E ocorre uma dependência, né? O conjunto imagem, né, depende do conjunto domínio. E para ser uma função, tem que estar todo mundo aqui do conjunto domínio, ou seja, tá vendo? Nesse caso eu botei 4 elementos, né? 1, 2, 3 e 4. Todo mundo está tendo uma associação, não ficou ninguém de fora. Então, são as duas regras, né? Todo mundo tem que ter uma correspondência e tem que ser a um único elemento y. Por exemplo, desse ponto 1 não poderia sair duas retas para o conjunto B, certo? Só uma reta saindo dele. Ó. Do outro só uma reta também, só uma reta também, só uma reta. Não pode acontecer de ter duas correspondências de um ponto para o outro conjunto. Então, também, no mesmo caso, se mesmo com essa explicação rápida você está com dúvida, veja lá o vídeo sobre funções para estar mais bem detalhado. Beleza? Agora que a gente viu, né, a gente já pode começar o assunto do nosso vídeo. Vamos lá. Então, o foco do nosso vídeo é os gráficos, certo? Frequentemente você se depara com tabelas e gráficos nos jornais, revistas, né? Se você estiver trabalhando numa empresa, vai ter lá gráficos e tabelas, certo? Que dá vários tipos de informação dependendo do objetivo do gráfico, certo? Vamos dar aqui um exemplo. Ó. Vamos pegar esse exemplo 1 aqui, tá? Esse gráfico aqui que corresponde ao número de alunos, certo? E a nota desses alunos, né? Nesse caso aqui é uma escala de nota de 0 a 100, né? Não é de 0 a 10 como a gente está acostumado. Mas uma coisa importante que você tem que observar é que os gráficos eles são organizados sobre um plano cartesiano. Às vezes pode estar até oculto aqui, mas ele está no plano cartesiano. E você consegue identificar qual é o domínio, qual o eixo x e qual é o eixo y? Nesse gráfico está bem fácil, né? É o eixo horizontal, certo? Que é o eixo do x, né? Onde estão as notas dos alunos. E o eixo y, o eixo vertical, está o número de alunos. Por exemplo, nesse gráfico aqui, ó, aqui significa, como aqui é as notas, significa que 2 alunos tiraram nota 10. Significa que 20 alunos, que 4 alunos tiraram a nota 20. Significa que 2 alunos tirou a nota 30. Que 2 alunos, ou seja, a altura é a quantidade de aluno, o eixo y, certo? E aqui a nota. Repare que existe uma dependência, né? A quantidade de alunos que tirou tal nota depende da nota que ele tirou, né? Por exemplo, aqui, ó, a gente só consegue marcar que é 3 alunos que tirou nota 60, porque 3 alunos foram lá na prova e tirou nota 60.
Deixa eu dar outro exemplo para ficar mais claro. Está aqui um exemplo sobre as vendas, né? Está um vendedor aqui, certo? E aqui está o gráfico de vendas dele, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Certo? Nesse caso aqui, você vê, não está aquele eixo X e não está aquele eixo Y, mas ele está oculto, né? Por exemplo, o eixo X aqui é o eixo dos meses do ano, de julho a dezembro. E o eixo Y é a quantidade de vendas. Como assim? Se a gente fosse localizar esse ponto aqui, imagine que aqui seja um plano cartesiano. Se a gente fosse localizar esse ponto, ele teria coordenada X em julho e teria coordenada Y 8. Significava que no mês de julho ele teve 8 vendas. Vamos pegar aqui, por exemplo, outubro, né, que dá para ver que foi onde ele vendeu mais. Então, olha, a coordenada X, né, está relacionada a outubro e a quantidade de venda, que é a Y, está relacionada a 16. Ou seja, no mês de outubro ele teve 16 vendas, né, o dobro do que ele teve em julho. Certo? Então é mais ou menos isso que a gente vai aprender a fazer, certo? Só que utilizando leis matemáticas, que a gente vai ver daqui a pouco isso agora. Vamos lá. Que é essa lei que agora é lei de formação, que é a regra matemática, né? Que toda função possui uma lei de formação, que nada mais é do que uma equação que relaciona as duas grandezas. No nosso caso da matemática, a gente gosta de usar muito as grandezas x e a grandeza y, certo? Para representar grandezas quaisquer, né? A gente viu no primeiro exemplo que a gente tinha a nota do aluno, certo? E a quantidade de alunos que tinha acertado. Então, o X representava aquelas notas possíveis dele e o Y a quantidade de alunos que obtiveram aquelas notas. Então, na matemática, a gente associa geralmente o X, né, para o domínio e o Y para a imagem. Beleza? Vamos ver como é que a gente vai trabalhar essa lei de formação. Vou dar aqui exemplos de lei de formação primeiro. Vamos lá. Aqui, ó, y igual 2x mais 3. Lembra que eu disse que uma lei de formação nada mais é do que uma equação matemática que relaciona as duas grandezas? X e y. Então, a gente tem uma equação matemática com duas variáveis, variável x e a variável y. E quando a gente for trocando o x por valores que a gente for atribuir, vai alterando o resultado dessa continha e você vai achar um y diferente. Calma, que a gente vai ver isso já já. Vamos ver mais alguns exemplos de leis matemáticas. Aqui, ó, uma do segundo grau. A gente vai trabalhar muito quando for estudar a função do segundo grau, né, conhecida também como função quadrática. Então, a gente tem y igual 3x ao quadrado menos 7x mais 5. Observe que sempre vai ser equações com duas variáveis, x e y, certo? Outro exemplo aqui, né? F, aí abre parênteses e tem um x dentro. A gente chama aqui de f de x. Vocês vão ver muito essa palavra, f de x. Igual a x menos 2. Mas calma. Aí diz, professor, você disse que só vai ter y e vai ter x, e agora apareceu um f que você está chamando de f de x. Mas não se preocupe que esse f de x é a mesma coisa de ser y. Certo? Por exemplo, aqui está f de x igual a x menos 2, era a mesma coisa de ser y igual a x menos 2. É a mesma coisa, só que a gente viu que nem toda relação é uma função, né? Para ser uma função tem que aplicar aquelas duas regras em relação ao domínio e em relação à imagem, né? Que a gente viu. Mas, né, quando você atrela, os matemáticos gostam de ser bem detalhistas. Quando você coloca aqui um f de x, você já está identificando que se trata de uma função. É claro que nem sempre precisa disso, né? Uma equação aqui, né, às vezes vai ter perguntas que vai perguntar. Enfim, vai ter perguntas perguntando se é ou não uma função, certo? Então, aí, no caso, se ele botar já f de x, já está afirmando que é uma função, né? A não ser se a questão perguntar se é verdadeiro ou falso. Mas, enfim, vocês só precisam saber que quando tiver esse f de x, certo? É a mesma coisa de ser o y. É a mesma coisa de eu ter um y aqui no lugar. Y igual, por exemplo, essa equação aqui, ó, y igual 2x mais 3. É a mesma coisa de ter f de x igual 2x mais 3. Beleza? Então vamos continuar. Pronto. A gente já viu, né, que as leis matemáticas são equações, né? São equações matemáticas, e para a gente trabalhar com essas equações, a gente vai usar a ideia de tabela. Como assim? A gente vai fazer uma tabela, certo? E vai colocar nessa tabela 3 colunas, né? E linhas, eu gosto de trabalhar bastante com 3 linhas também. Para mim é o mínimo necessário, 3 linhas para fazer um gráfico. Mas aí fica ao seu critério. Quanto mais linhas você colocar nessa coluna, mais pontos você vai encontrar, certo? E seu gráfico vai ficar mais detalhado, mais bem feito, mais preciso. Para mim, 3 linhas está de bom tamanho.
certo? Se for do segundo grau, até 2 linhas você via, mas... Ou se for do primeiro grau, uma equação do primeiro grau, até 2 linhas você via, porque com 2 pontos a gente consegue fazer o gráfico dela que é uma reta. Mas eu prefiro 3 para ter certeza que eu não errei nenhum cálculo. Então 3 eu recomendo que vocês usem 3. Então como é que funciona? Você vai fazer uma tabela, certo? Com 3 colunas e 3 linhas, que nem essa daqui que vocês estão vendo na tela. E aqui na primeira coluna e primeira linha vocês vão botar a variável x. Na segunda você vai botar a lei de formação. Nesse caso eu peguei aquele exemplo, y igual 2x mais 3. E na terceira coluna você vai botar o valor resultante de y. E o que você vai fazer? Você vai atribuir. Lembra que toda função é uma relação de uma para outra? Que o y depende do x, que a gente diz que y está em função de x. A gente vai atribuir valores para esse x, certo? E vai fazer a continha para ver quanto é que vai resultar em y. Aí, professor, mas qual o valor de x? Fica ao seu critério. Eu gosto muito de usar esses valores aqui, ó. X igual a 0, certo? X igual a 1 e x igual a 2, né? Quando for a equação do primeiro grau. A gente vai ter vídeo sobre a do segundo grau que tem alguns pontos importantes, né? Tipo o vértice, os zeros da função. E aí são pontos chaves para você construir um gráfico melhor. Mas aí a gente vai deixar para um vídeo específico sobre isso. Nesse exemplo aqui geral de fazer o gráfico da função, eu vou usar o 0, 1 e 2, que são números fáceis, né, de fazer continha, fica mais fácil de vocês entenderem. Como assim? Então eu escolhi aqui 0, 1 e 2, certo? Vou escolher eles para todas as leis de função, ou seja, para todas as equações que eu encontrar aqui. E eu vou fazer o quê? Tá vendo que aqui tem o y e tem o x? Eu até botei de cores diferentes para ficar mais fácil visualizar. Eu vou trocar esse x aqui pelo 0. Então trocando, eu vou ficar com y igual, não era 2x, então quando você tem 2x é 2 vezes x. Agora você vai ter 2 vezes 0 mais 3. Só fiz trocar o x pelo valor que eu estou atribuindo a x. Então essa coluna são valores que eu escolhi para ser o x. E aí eu vou fazer a conta. Lembra, se eu tenho multiplicação e soma, primeiro eu multiplico. Então fazer 2 vezes 0, que dá 0. E esse 0 eu somo com 3. 0 mais 3 dá 3. Então a gente ia ter que y é igual a 3. Beleza? Vamos fazer outra aqui. Olha, agora eu escolhi 1, não foi? Então eu vou trocar aqui o x por 1. Então vai ficar, olha, y é igual a 2 vezes 1 mais 3. Então, no lugar do x, entrou 1 agora, certo? Então, primeiro faço a multiplicação. 2 vezes 1 é 2, mais 3 dá 5. Ok? Vamos fazer o outro agora. Acho que agora você já entendeu como vai ficar, né? No lugar do x agora vai entrar o 2, então vai ficar y igual a 2 vezes 2 mais 3. Aí, professor, por que eu escolhi o 0, 1 e 2? Tem que ser esse? Não, você pode escolher o número que você quiser. Você pode botar 99 aqui. Isso vai ficar ao seu critério. Eu escolhi o 0, 1 e 2 porque eu achar que é mais fácil de fazer a conta. Você pode escolher número negativo também, certo? Vai ficar ao seu critério. E agora, continuando, né? Vou fazer o 2 vezes 2 primeiro, que vai dar 4. 4 mais 3 vai dar 7. E a gente fez essa tabelinha, ó, onde teve, quando x foi 0, y deu 3. Quando x foi 1, y deu 5. Quando x foi 2, y deu 7. Certo? Vamos ver se entendeu mesmo. Vou fazer outra tabela. Mais uma tabela aqui de exemplo. Agora eu vou pegar outra. Ó, lembra, né? Tem 3 colunas e 3 linhas. Né? No caso aqui, 4 colunas ou 4 linhas, porque eu estou usando uma para botar a fórmula, né? A lei de formação. Que eu boto o x primeiro aqui, o f de x igual a x menos 2. Escolhi outro exemplo. E aqui o f de x. Agora eu peguei um exemplo com f de x. Lembra que f de x é igual ao quê? F de x é igual ao y. Então aqui seria a mesma coisa que a gente viu na tabela passada, que era y igual a alguma coisa, né? Só que agora no lugar do y está o f de x. Muitos livros de matemática, muitas questões de matemática preferem usar o f de x, para deixar claro que está trabalhando com funções, certo? Então, vamos lá, né? Eu fiz aqui 4 linhas e 3 colunas. Uma linha eu botei para botar a regra geral e as outras 3 são valores que eu vou atribuir de x. Vou botar de novo 0, 1 e 2. E eu vou ficar trocando o x. Agora eu vou aproveitar porque tem algumas questões que vai perguntar quanto é f de 0, quanto é f de 1. É bem simples isso. Por exemplo, quando for f de 0, você vai trocar o x por 0. Então f de 0 é a mesma coisa de você trocar o x por 0. E aí trocando x por 0 aqui, ó, vai ficar 0 menos 2. Como não tem nenhum número multiplicando, né? No outro caso eu acho que era 2x, aí eu fazia 2 vezes aquilo. Nesse não tem nenhum número na frente. É como se tivesse 1 multiplicando, né? E tudo vezes 1 ele mesmo. Você só jogar aqui o valor.
Então ficou 0 menos 2, que dá menos 2. Então, repetindo, quando for para achar o f de um número, é só, por exemplo, aqui, ó, o x é 1, né? Então eu vou achar o f de 1, porque eu vou trocar o x por 1. Então vai ficar 1 menos 2. Quanto é 1 menos 2? Menos 1. Então o f de menos 1 deu menos 1, ou seja, quando o x... Veja quem está no lugar do x aqui. É os valores que eu vou trocar, certo? Deu menos 1. Então quando o x foi 1, o f de 1 deu menos 1. Vamos pegar outro exemplo agora para achar o f de 2, né? Quando o x for 2. Estou falando f de 2 porque às vezes vai ver várias questões essa ideia. Então, vou trocar o x por 2, vai ficar 2 menos 2, que dá 0, ou seja, o f de 2 foi 0. Beleza? Espero que tenha dado para entender, né? Mas quando a gente for fazer os gráficos das funções nos vídeos anteriores, a gente vai sempre seguir essa ideia de fazer tabela, então de tanto fazer tabela, vocês vão acabar aprendendo. Vamos lá. Pronto, agora a gente fez tabela, né? Para que serve? A gente está estudando isso é para fazer os gráficos, né? Então vamos fazer o gráfico. Para fazer o gráfico, como eu falei, a gente vai precisar do plano cartesiano. Então, o plano cartesiano é uma reta x, que a gente marca ela, né, e numera o centro com 0. E do lado direito, a gente coloca os valores positivos, 1, 2, 3, 4, 5, infinitos. E do lado esquerdo, a gente coloca os valores negativos, menos 1, menos 2, né, que nem a gente viu no vídeo sobre o plano cartesiano. E essa reta numérica, a gente chama de reta numérica, ela é interceptada por uma reta perpendicular que passa bem pela origem. Esse zero aqui que recebe o nome de origem, que a gente chama de reta y, eixo y, ordenada, certo? Eixo vertical, tem vários nomes que eles dão para isso aí. E ele funciona no mesmo caso. Aqui no meio é o zero e para cima vai ser os valores, a gente faz a marcação e para cima a gente bota os valores positivos, 1, 2, 3, 4, infinito. E para baixo a gente bota os valores negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, infinito. Né? E agora a gente vai fazer o que? A gente sabe fazer o plano cartesiano e a gente fez a nossa tabelinha. Né? Lembra no plano cartesiano como é que a gente marcava um ponto no plano cartesiano? A gente precisava de um ponto, né? E todo ponto ele tinha uma coordenada x e uma coordenada y. Né? Lembra? A primeira era sempre x e a segunda é sempre y. Então aqui quando a gente usou a lei de formação e atribuiu valores para x, a gente achou valores de y. Então aqui a gente foi criando pontos. Por exemplo, eu tenho um ponto aqui que a coordenada x é 0 e y é 3. Então, quando o x for 0, você vai olhar aqui no eixo do x é 0 aqui, certo? Só olhando esse eixo aqui que eu fiz em azul, ele vai ter a altura y em quanto? Em 3. Então, você vai pegar desse 0 e vai marcar esse ponto subindo até o 3. Então, olha, se eu for olhar as coordenadas desse ponto, se eu ver a projeção dele, vai estar no 0, certo? E vai estar no 3. Então, a coordenada desse ponto, x é 0 e y é 3. E é isso que a gente vai fazer com cada ponto dessa tabela. Por exemplo, quando x foi 1, e a gente usou lá a lei de formação, a gente achou 5. Então, quando x for 1, ele vai ter altura 5. Ok? E, mesma ideia, né? Quando x foi 2, a gente substituiu lá na lei e a gente achou 7. Então, quando x foi 2... a gente encontrou y7. Olha, observe que esse ponto aqui, x é 2, né, projeção dele, e a altura é 7. Tá, eu marquei ponto. E como é que faço o gráfico? Para fazer o gráfico é bem simples. Não sei se dá para vocês visualizar, mas esses pontos aqui, eles formaram uma linha reta. Então, para fazer o gráfico, é só você brincar de juntar os pontos. Você pega uma régua, bota uma régua aqui em cima, né, que esteja passando os pontos, e risca ela. Então, assim seria o gráfico, ó, passando pelos 3 pontos. Então, essa reta aqui é o gráfico dessa função aqui, que diz que y é igual a 2x mais 3. Viu que formou uma reta? E se você fizesse mais pontos aqui, por exemplo, chamasse x de 3, né? Ou, por exemplo, x de menos 2, aí você ia trocar aqui e você ia achar valores que sempre vão estar sobre essa reta. Você ia ter vários pontos aqui, e quando ligasse todos esses pontos ia formar uma reta de qualquer jeito. Se um desses pontos não tivesse na reta, é porque você calculou alguma coisa errada. Por isso que eu disse que eu gosto de fazer com 3, só para ter a certeza que nenhum eu calculei errado. Porque se eu tivesse calculado um errado, ele ia estar aqui fora. Certo? Então, para eu ter certeza que está certo, os 3, porque os 3 têm que estar alinhados. Porque o gráfico dessa função, que a gente vai ter um vídeo só sobre isso, a função do primeiro grau sempre vai ser uma reta. Beleza? Vou dar outro exemplo então. Repetindo, a gente vai fazer um eixo x, né, o plano cartesiano, vai marcar esse, no meio fica a origem, do lado direito ficam os números positivos, do lado esquerdo os números negativos, tem uma reta perpendicular
Y, que a gente faz a mesma coisa, faz a marcação. A intercepção dela com o x é chamada de origem e é o zero dela também. E para cima a gente marca os números positivos e para baixo os números negativos. E aí a gente vai pegar aquela lei de formação, que é a questão D, e vai fazer uma tabela, certo? Nesse caso aqui a gente fez aquela tabela do f de x é igual a x menos 2. Lembre, que foi que eu disse? O f de x é a mesma coisa de y. Então aqui no lugar desse y eu podia ter colocado um f de x. F de x é a mesma coisa de y. Então quando x foi 0, quanto foi que deu o f de x? Ou seja, quanto foi que deu o y? Menos 2. Então quando x foi 0, ele teve a altura menos 2. Então você vai pegar aqui do 0, que é o x, e vai derrubar até o menos 2. Então esse ponto sai do 0 até o menos 2. Beleza? Continuando. Quando a gente botou que o x era 1, o y deu menos 1. Então quando o x foi 1, ele vai ter a altura menos 1. Então olha que aqui está a altura do y menos 1. Quando x foi 2, ele teve a altura 0. Então quando x foi 2, ele teve a altura 0. A altura 0 não é nem em cima nem embaixo, não é no chão. Está sem altura. Então vai ser aqui em cima da reta mesmo, certo? Depois, mais para frente, a gente vai ver que sempre quando der 0, vai ser chamado de do zero da função, certo? Mas vai ter um vídeo só sobre isso. E observe que, novamente, esses 3 pontinhos, se a gente ligar ele, vai formar uma reta. Então, essa reta aqui, em rosa, é o gráfico da função. Então, o gráfico dessa função é essa reta, né? E a gente vai ver que nem todo gráfico é sempre uma reta, certo? Mas aí a gente vai ter vídeos especiais para falar de cada um tipo de gráfico, que é praticamente o objetivo desse ano. Ok? Então, né? Tá tudo ok? Então agora para finalizar, vamos fazer o nosso velho e bom exercício, né? Para reforçar. Então vamos para o exercício. Beleza? Vamos lá. Tá aqui uma questão. Qual dos gráficos abaixo representa a reta da equação y igual 2x mais 3? Aí tem o gráfico A, o gráfico B, o gráfico C e o gráfico D. Eu acho que agora, depois de ter visto esse vídeo, né, já dá para vocês mesmos tentarem fazer essa questão. Então eu recomendo que você pause o vídeo, tente resolver. Depois de tentar, você dá play e segue comigo a resolução. Beleza? Vamos lá então. Então, olha, a primeira coisa, né, que a gente viu nesse vídeo para analisar um gráfico é a gente construir o gráfico. Então, para construir o gráfico, a gente precisa de quê? Precisa da tabela, né? Então, vamos fazer essa tabela aqui, ó. Mesma coisa, 4 linhas, 3 colunas. Eu vou botar aqui o x, eu vou botar aqui o que a questão deu, né? Ela tem botado o y, mas como y é igual a f de x, eu botei o y aqui. E aí você tem 2x mais 3, e aí você tem um valor do f de x, certo? E aí a gente vai atribuir valores, eu vou botar o 0, 1 e o 2, que são os valores que eu gosto sempre. E aí eu vou trocar aqui para achar o f de 0, para achar o f de 1 e achar o f de 2, sempre substituindo o x por esses valores. Então, quando x for 0, vai ficar 2 vezes 0 mais 3. 2 vezes 0 é 0, mais 3 vai dar 3. Quando x for 1, vai ficar 2 vezes 1, que dá 2, mais 3 vai dar 5. E quando x for 2, vai ficar f de 2 igual a 2 vezes 2 mais 3. 2 vezes 2 é 4, mais 3 dá 7. Então, a gente achou os valores, né, os valores de y nessa função, que é 3, 5 e 7. Então, vamos analisar aqui. Olha, a gente achou aqui a tabelinha, né, do 2x mais 3, né, mesma coisa. Aqui está y, eu botei f de x só para vocês reforçar aquela ideia que y é a mesma coisa de f de x. Então, vamos analisar como esse gráfico. Olha, vamos por eliminatória. Quando x for 0, o y deu 3. Então, tem que ser um gráfico que quando x for 0, ele tem altura 3. O item A bate, né? Quando x é 0, ele tem altura 3. Pode ser ele. Vamos ver o item B. Quando x for 0, tem altura 3 também. Então, tá beleza. O item C. Quando x for 0, tem altura... não está a altura 3. Ó. Observe que quando x for 0, a altura é 2. Então, a gente descarta esse item C. Vamos ver o item D. Quando x for 0, teve altura 3. Ok. Então, a gente só descartou o item C por enquanto. Vamos ver o outro. Quando x foi 1, teve altura 5. Então, quando x foi 1, aqui o 1, ele vai ter altura 5. Se a gente subir aqui, ó, mais ou menos vai estar no 5 mesmo. Então, o item A pode ser. Quando x foi 1, ele vai ter altura... olha, se a gente for interceptar esse gráfico quando x for 1, a altura dele vai ser 1 e uns quebrados. Então, não vai ser 5. Então, a gente descarta o item B. O item C a gente já tinha descartado, né?
E o item D, quando x for 1, vamos ver se tem altura 5. Quando x é 1, aí, a gente for subir para o gráfico, não vai chegar no 5. Ele vai tocar aqui também entre 1, alguma coisa. Então, o único item que completa esse aqui, que o x é 1 e a altura é 5, é o item A. Beleza? Então, a nossa resposta é o item A. Né? Esse é o gráfico da reta. E se você ainda está com dúvida, você pode pegar e fazer seu próprio plano cartesiano, marcar esses pontos e ligar, que vocês vão ver que vai ficar igualzinho o gráfico desse item A. Beleza? Então é isso aí. Vamos parar aqui que o vídeo já está ficando grande. E qualquer dúvida você pode ir em qualquer uma daquelas redes sociais que eu mostrei no início e perguntar lá ou inclusive deixar aqui nos comentários do YouTube. Beleza? Então até o próximo. Tchau, tchau!